Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mira Nelas. Hoje a gente está aqui com duas mulheres maravilhosas, sócias, a Suzana e a Bárbara, da Era, que é uma empresa de inteligência artificial. A gente vai falar muito sobre isso, né? Que é um tema que está muito em voga, né? E eu quero começar, claro, agradecendo vocês duas pela presença. Obrigada mesmo. Uma honra ter vocês duas aqui. A gente agradece. Contribuir muito aqui com a gente. E aí eu vou começar com a frase que eu pedi para elas falarem, né? Uma frase ali que fizesse sentido para elas. E a frase que elas escolheram foi: vai dar tudo certo. E aí eu quero que vocês falem um pouco mais sobre isso, né? Porque a Su falou da frase e a Bárbara falou. E aí eu complemento: vai mesmo. Como que vai dar tudo certo, como né? que dá tudo certo para dá? vocês? Contem pra gente. Ai, legal. Eu vou falar porque a frase geralmente sou eu que falo. Falar, ai, amiga, fica tranquila, vai dar tudo certo. Aí ela, tá bom, amiga, vai ficar. Eu acho que tem muitas coisas, né, que a gente enfrenta empreendendo. É a nossa primeira jornada como empreendedoras, né, como PJ, a gente fala, a gente antes era CLT. E a gente tomou essa decisão de iniciar essa jornada, então foi tudo muito novo pra gente, continua sendo, né. E eu acho que tem dois fatores que apoiam esse vai dar tudo certo. Um é o planejamento, né, por mais que as coisas, fatores externos aconteçam, a gente tem um planejamento bem definido, um objetivo bem definido. Gente, o outro a gente tem que acreditar, assim, não a tem. gente precisa ter a fé de falar, vai dar Exato. certo, se a gente está preparada, se a gente se planejou, vai dar certo. Eu sempre falo isso, assim, que empresário, todo dia a gente dá um passo de fé ali, porque certeza e estabilidade não existem. Não. Totalmente. Eu acho que a parte do que eu falo, vai sim, amiga, é que a gente é muito segura das fundações que a gente construiu também. Então, até nos momentos difíceis, a gente fala, a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente tem confiança. Então, acho que essa confiança também é um motor, assim, que nos dias difíceis a gente fala, não, vamos lá, que vai dar certo sim. Nossa, eu acho muito isso, Bárbara, porque a confiança em si mesmo é, assim, eu acho o principal, porque as mulheres que vêm aqui, que são empreendedoras, falam muito sobre isso, porque que é a fé que vocês estão dizendo, a gente não enxerga, né? Você tem a confiança em você, que você vai saber fazer aquilo que você está se propondo, e muitas vezes a gente dá all-in, né? Exato. E aí a gente enfrenta muita resistência. Vocês também acham que o empreendedorismo é um caminho solitário? Muito. Muito. A gente tem acho que um solitário maior, porque a gente fez essa mudança de CLT para PJ, né? Então, quando a gente vai compartilhar esses desafios do PJ, do empreendedor, a gente não tem muito ecossistema para falar, né? Os meus amigos, o meu ecossistema ali, que sempre foi CLT, você vai falar de gross margin, vai falar de EBITDA, vai falar de valuation, conversa com o investidor, você não tem muito suporte, né? Então, eu acho que também é muito importante a gente estar em parceria, porque a gente se apoia muito, né, na conversa. Então, mas é um caminho meio solitário mesmo. Eu acho que além da sopa de letrinha, dos termos difíceis, né? Do mundo do empreendedorismo, tem a questão do... Quando você está em um cargo dentro de uma empresa, vamos falar que você tem um escopo dentro daquele contexto que você está inserido. E no empreendedorismo, a gente tem que estar pensando no negócio para dar certo daqui 1, 2, 3 anos. Então, é uma coisa, às vezes, que se torna um pouco intangível para você trazer para uma pessoa que não vive aquele estilo de vida todo dia, sabe? É um estilo de vida, concordo. É um estilo de vida, se torna. Super. E a gente, assim, eu sou muito grata porque a gente tem uma parceria muito legal que se complementa também. Então, eu acho que apesar de ser solitária, para nós que estamos juntas, é talvez 10% mais fácil. E nos dias ruins, eu falo, Suzana, hoje é o dia que eu tô ela vai dar tudo certo. A gente faz, né, essas pausas, né, de falar, poxa, esse alinhamento, essa pausa de falar, nossa, hoje eu que tô assim, hoje eu que, né, você que segura agora. Você que segura agora. E tem outra coisa também, né, quando a gente tá nesse ambiente do corporativo, que você falou, a gente cuida de tem gente pra fazer tudo, né, pra você. Exato! Toda uma estrutura, você uma estrutura, Você sempre fala que a gente joga nas 11.
posições, que você faz tudo. Liga pro moço do TI, né? Tipo, aqui, gente, o moço do prazer, moço do TI aqui. Quem vai comprar um café? Oi, tudo bom? Quem vai vender? Tudo bom? Tudo bem, é isso. E quando você tá num ambiente, né, corporativo, tem milhões de pessoas para poder te ajudar e a coisa acontecer, né? O teu trabalho é mais orquestrado que efetivamente fazer. Aqui a gente tem os dois, orquestra e faz também, né? É isso mesmo. Exato. E como que foi essa transição, assim? Contem pra gente. Como que vocês saíram ali da CLT para ir pro empreendimento, né? Pro empreendedorismo? Acho que eu posso começar essa. A gente se conheceu trabalhando juntas, né, na empresa que a gente estava anteriormente, antes de empreender. E a gente já se dava super bem, e os nossos papéis nessa empresa, eles eram complementares. Então, a gente já tinha um estilo de trabalhar que se entendia, com as nossas diferenças, com as nossas coisas em comum. E a Suzana saiu antes, né, dessa empresa, ela pode contar a história dela. E quando eu saí, eu tava naquele momento, tipo, o que eu vou fazer? Sabe? Só que eu acho você saiu sem saber ainda que você ia ser empreendedora. Sem saber, Tá. sem saber. E aí foi um momento que, assim, a minha vida me permitia fazer isso. Por questões financeiras, de tempo, de estilo de vida e de skills também, que eu adquiri no meio da minha carreira. E eu tive experiências muito boas de trabalho e tive experiências ruins também. E eu falei, putz, é a minha hora de empreender. É a minha hora de fazer diferente, de transformar a vida das pessoas de um jeito que transformaram a minha também. Porque eu acho que uma das coisas mais legais da gente empreender é poder devolver. Sabe? Então é muito legal você contratar alguém e ver aquela pessoa crescendo. E você fala, caramba, tô fazendo parte disso e tal. E eu sou muito apaixonada por essa questão de pessoas, de gestão de pessoas. E então essa foi vamos falar, a motivação intrínseca que estava dentro de mim. E aí, cheguei na Sul. Aí vou deixar ela contar essa parte, que essa parte ela conta muito melhor que eu, é muito mais engraçada. É, porque foi você que me tirou das férias. Bom, eu saí um pouco antes, né, da Babi, da posição que eu tava. Foi logo depois que eu voltei de licença maternidade, né? Então, a gente entende que acontece com algumas pessoas, quando chega a sua vez, você acha que, né, opa. E aí eu falei, bom, acho que se aconteceu esse momento, eu vou cuidar da minha filha, vou curtir ela, ia fazer um ano ainda, né? Eu falei, então ótimo, vou ficar com ela aqui. Aí, a Babi, isso foi dia 27 de dezembro do ano passado, vai fazer um ano. A Babi mandou, ai amiga, vamos almoçar? Eu falei, ela deve estar com saudade. Foi sumida. Já tava com tudo ali, né? Já tá programado. tá com saudade. Aí ela chegou, falou, não, vamos almoçar. Tá? Aí ela chegou com uma bolsa, gente, gigante, assim. Porque uma coisa é ir pro almoço com uma bolsinha, tá lá com uma bolsa gigante. Ela tá com um computador dentro da bolsa. Já levou. Fui pronta, assim, Fui vender. Já foi uma apresentação de PowerPoint, né? E a demo. E aí ela me falou dos movimentos que iam acontecer e tudo mais e tal. E ela falou, ai, amiga, tive uma ideia, a gente, né, tô estudando muito inteligência artificial e tal. E ela tinha montado, aí você conta melhor também, uma questão voltada pra viagem. E a gente começou a conversar no almoço, assim, mas, poxa, e se a gente fizer desse jeito, daquele jeito? Gente, sei lá o que aconteceu. Tipo, 1 mês e meio tava tudo pronto. A gente já tinha o CNPJ, a identidade visual da empresa, a Babi fez a plataforma em 45 dias, assim, foi surreal. As coisas foram acontecendo, assim, não teve muito um... Sim. Se contar exatamente o que aconteceu, eu não sei. Um dia o Netflix vai gravar a nossa história. Foi muito doido, mas foi a Babi que me tirou desse... Mas eu acho que tem uma coisa importante de falar nessa história aqui, já que a gente está discutindo empreendedorismo. É fundamental você ter alguém que te complementa. Sim. E a gente se dá muito bem, mas a gente tem as nossas diferenças. Óbvio que a gente tem as nossas discordâncias também. Claro. Ontem a gente estava falando sobre isso. E na minha visão, esse perfil complementar que a gente tem, que permite que a gente vá pra frente e tenha discussões, porque Claro. é que nem no relacionamento, a gente brinca, né? Eu moro junto, eu falo marido, mas a gente não tem papel assinado, eu falo, meu único contrato é com a Suzana, a gente faz nada. E é como um relacionamento mesmo, Total. né? Se você não consegue Sociedade, debater, e debater
bem, né, para ir para frente, o negócio vai afundar. O debate mesmo, né, que um coloca um ponto de vista, o outro coloca o outro e juntos vamos chegar num denominador comum aqui. Todo mundo tem o mesmo objetivo, né? A gente quer fazer a empresa ser super bem sucedida. E é muito importante esse perfil, né? Esses perfis que a gente tem eles são muito complementares mesmo, assim, são muito. E ajuda muito a gente na rotina, seja quem é o interlocutor, né? O que decisão a gente vai tomar. Se fosse igual, não ia dar certo. Sim. Exato. Não ia. A gente vê isso aqui também. E a gente fala justamente isso, que essa questão dos perfis complementares ajuda muito e nos ajudou muito também a formar, porque a gente fala do mastermind, né? Que é justamente a junção de duas mentes ou mais para formar uma terceira mente maior do que aquelas duas separadas, harmonia, né? Então, pra gente funciona muito assim também, né? E vocês estavam falando no começo, né? E assim, foi muito parecido com a nossa história, porque também a Débora me chamou, só que isso há 15 anos, né? Ela me chamou pra gente almoçar. Mas foi exatamente isso. Na época eu tava ali, eu também fiz uma transição, porque eu tenho formação em Direito, né? Eu sou advogada, ainda sou, porque até hoje eu pago a OAB, então eu ainda sou. E aí, na época, a Débora me chamou pra almoçar, vamos conversar. E foi justamente pra eu ir pra empresa. Nessa época não existia PowerPoint, eu acho ainda. Foi no caderno. E eu lembro, assim, acho que foi no caderno. Eu lembro dela falando comigo. Outro dia a gente falando sobre isso, eu contei isso, porque eu gravei, ela já tinha esquecido que ela tinha falado, que ela falou pra mim assim, nada é definitivo. Porque eu tava assim, mas 5 anos de faculdade, eu passei na UAB, e aí, vou pra um negócio que não tem a ver com o mundo jurídico. Ela falou, nada é definitivo. Mas na cabeça dela já tava definitivo. Só vai durar 30 anos. E aí, tamo aí, né? Até hoje. 15 anos. Mas isso é legal de falar, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer como empreendedor é vender a nossa ideia. E que horas como que foi? Você entendeu isso? Você pensou, eu preciso de alguém que me complemente? Com certeza. Não... Foi tudo arquitetado. Porque acho que é legal contar um pouco do meu contexto, assim. Eu venho de um perfil de engenharia de software. Eu trabalhei 10 anos da minha carreira dentro de R&D, liderando times técnicos. E nos meus últimos 5 anos, eu estava numa cadeira técnica mais sentada dentro de go-to-market. Tá. Então, o meu perfil, ele é extremamente técnico. E eu falei, cara, legal. Posso tocar até uma parte da empresa. Eu preciso de alguém que me ajude a vender, a pensar no marketing. Ah, legal, posso fazer? Todo mundo faz. O que vai na internet, dá um jeito. Mas vai ser bom? Não. Sabe? É sua zona de talento. Exato. Não era sua zona de talento. E eu tenho que também ser humilde de reconhecer isso. Até onde que eu posso contribuir. Porque, de novo, o objetivo é a empresa ser bem-sucedida. É deixar o cliente feliz. E é muito... egocêntrico achar que você vai fazer tudo sozinho. Não tem como. Exatamente. Sim. Então, quando eu fui conversar com a Su, eu tinha muito claro pra mim. Eu falei, nossa, é perfeito. Além da gente ser amiga, se dá bem, vamos jantar, a gente toma um vinho, se diverte, a gente vai trabalhar muito bem. E eu acho que isso é o que possibilita o nosso sucesso. Então, num prazo tão curto, né? Porque a gente começou em janeiro, a gente já tem cliente, tá super bem. Mais clientes chegando, os clientes... recomendando outros clientes. Então, acho que é realmente a chave de sucesso. Você precisa de pessoas complementares com você. Muito bom. Eu ia perguntar mesmo para vocês como que veio essa ideia da Aera, né, de trabalhar com a inteligência artificial. Né? Então, você já explicou um pouco que você veio dessa parte mais técnica, né? E aí, no que a Su complementou, então? Você compra. A original que a Babi trouxe era para trabalhar com AI para viagens. A Babi é super apaixonada por viagens. Fala você essa parte. Bom. Qual que é a dor quando a gente está viajando, né? Assim, eu me importo muito, porque viagem é como se você estivesse investindo em um curso, para mim. Porque você vai conhecer outras culturas... comer coisas diferentes, aprender coisas novas, se colocar em experiências diferentes. Então, ela viaja muito a sério, assim, eu gosto de escolher um hotel que vai estar numa localização que vai me permitir conhecer coisas que estão em volta, escolher um voo que vai me permitir não chegar muito cansada no dia seguinte. Eu sou a paranoica do processo de eficiência. Do processo. E
é muito chato fazer isso. Você tem que abrir 1000 abas no seu computador, porque eu sou millennial, então eu não compro no celular, que nem jovens compram hoje. É tudo no computador. Mas até passagem no celular tem que... também, você tem que ficar abrindo várias abas muito chato, também. É doloroso. E aí, tipo, a Bárbara, ela tem os requisitos de viagem dela. A Suzana tem os dela. E é um saco porque você sempre precisa repetir todas as vezes para comprar uma viagem. E aí eu tinha pensado em um agente de IA que te entende e ele vira, vamos falar, o seu buddy ali, o seu companheiro, para quando você precisar viajar, você ter menos trabalho para resolver essa coisa toda. Não só a questão do planejamento, mas durante a viagem também, né? Então vamos falar um concierge ali seu de inteligência artificial. Muito legal. Só que por trás, vamos falar, essa é a figura dele na frente, né? Por trás, a engenharia dele é um mecanismo genérico. E aí, quando eu apresentei isso para a Su, agora eu vou deixar ela contar essa parte. Não, quando ela trouxe o cenário, aí a primeira pergunta acho que foi, né? Mas por que só para viagem? Porque dá para fazer muitas, assim, infinitas coisas, né, com isso. E aí a gente começou a falar, não, se a gente fizer isso para cá, para um restaurante e trabalhar a parte de atendimento e reserva. E se a gente trabalhar para tal coisa? Porque a gente tinha o know-how de todos os business, né? Eu, na minha posição comercial, eu nunca fui especialista de uma indústria específica. Eu sempre olhei né, o business como uma visão holística. Então, eu entendo muito de muitos business, né, de forma genérica. E eu falei, gente, acho que dá pra gente ir fazer, encaixar isso em muitas coisas. E aí foi... E aí a gente falou, vamos fazer? Vamos fazer. Então vamos! Podia ser um negocinho, pode ser um negócio. E não era Sphinx, né? Eu sou louca de Egito também, aqueles fins de uma coisa assim. E aí a gente pensou, falou, queria uma coisa mitológica, paciência, não sei o quê, né? E aí virou a Era. Eu acho que é legal trazer uma coisa do nome da nossa empresa aqui também, que é a questão do feminino, né? Sim. A Era é uma deusa, mas a hora que você olha o nosso logo, tem escrito Era Build embaixo, a parte Her do Era. Então fica meio separada do logo, do A. Então o A que é do gênero feminino, então ela constrói, tem um monte de easter egg. É uma marca feminina. Muito legal. A gente tem isso também muito intrínseco no nosso DNA. Nossa. Assim como o nosso aqui, né? Porque mira também é uma palavra feminina que vem de milagre, né? Muita gente acha que mira é só a mira de foco, né? De objetivo, que também é, mas vem de milagre, né? E a gente traz muito essa coisa do feminino, né? Inclusive até a gente às vezes recebe alguns comentários no YouTube, né? Das pessoas, de homens falando, mas vocês falam só pra mulher? Não, a gente não... O que a gente trata pode servir para homens e mulheres, né? Não tem gênero. Só que a gente direciona para a mulher porque a gente enxerga que tem uma diferença ali, né? A mulher trata, dentro do empreendedorismo, com um grau de complexidade a mais, porque a gente tem uma visão das coisas diferente, né? Então, a gente tem uma sensibilidade maior e a gente tem muito essa coisa de pegar pra gente muita coisa, né? Então, essa coisa da mulher, cuidar do filho e assim, gente, é o mais normal. Por mais que isso tenha melhorado muito, marcar pediatra, marcar vacina e saber qual vai ser o cardápio da semana, o que tem que levar de trabalhinho pra escola. Tudo isso é a mulher, né? Então, isso traz um grau de complexidade maior. Então, por isso que a gente escolheu falar para mulheres, né? E tem tudo a ver, assim, essa sincronicidade aí da Era com a Mira, né? Porque a gente também pensou nisso quando a gente criou, né? A gente queria uma palavra que fosse curta, fácil, que fosse feminina, né? E aí veio a ideia da Mira. Maravilhoso. Demais. Bom, mas falando ainda, vamos voltar aqui para a Era, né? Até porque também, quando a gente fala dessa coisa de tecnologia, também eu acho que é um ambiente muito masculino. Eu posso estar enganada, né? Eu quero que vocês falem mais sobre isso. Tá certíssima. E eu queria saber como é que vocês se inseriram nisso e como é que foi essa recepção, né? De duas mulheres ali trazendo isso para o mercado. Quer começar? Posso começar. Vou voltar, então, na minha jornada profissional. Eu tenho background técnico, eu fiz colegial técnico em processamento de dados, mas muito cedo eu mudei para a área comercial. Então, eu trabalho com tecnologia há 23 anos já, desde os meus 16 anos. E eu acho que porque eu comecei tão cedo nesse cenário, é um ambiente muito masculino, com certeza absoluta, né? Acho que tem profissões que têm aderência mais no masculino e feminino, tecnologia
Sim. tem aderência mais para o público masculino. Eu cresci nisso, fui evoluindo nisso, num processo. Eu tive 2 questões, assim. Uma, que é você se encaixar, né? E você, como mulher, para você se encaixar, muitas vezes você acha que você precisa se masculinizar. Total. Né? E o outro, eu comecei a entender que o meu universo era aquele. Então, assim, é normal, sabe? Você meio que normaliza. Não, mas eu acho que a realidade é essa, né? E aí, essa desconstrução, sair disso e olhar de fora e falar assim, nossa, mas não tem nada a ver, né? Tudo isso que eu aprendi não tem. Eu posso ser eu mesma, eu posso ser genuína, eu posso ser feminina. Eu tenho vantagem sendo, né, feminina, entendendo as pessoas de outra forma. Foi uma libertação, assim, foi uma libertação. Então, acho que hoje a gente consegue navegar muito bem nesse cenário, falo também aqui da minha realidade, porque a gente teve essa jornada, né? E desconstruiu o que a gente achava que era o comum e consegue trabalhar a nosso favor com as nossas diferenças, né? As nossas diferenças positivas nesse mercado tão masculino. Falar que a gente não vê nada hoje que... né, por ser mulher, não tem um desafio? Acho que tem, sim, né? Mas a gente meio que tá tudo bem também. Tipo, a gente fez o que fez e tá aqui então, hoje. Vai dar certo. Querida, vai dar certo. Do meu lado, eu sempre fui a nerd do videogame. Eu era a pessoa em casa que a família falava, vem arrumar minha impressora, sabe? Desde criança. Eu sempre tive essa afinidade, que geralmente vamos falar, que nem você falou, os meninos que tem, eu tinha. E eu sempre gostei muito de matemática, de lógica. Então, quando chegou a hora de escolher o que fazer na faculdade, eu tinha muito claro que eu queria trabalhar com software. E acho que me direcionou, né, desde dos meus interesses da infância, isso me direcionou para esse tipo de carreira. Eu lembro do meu primeiro dia na sala de aula, tinha 4 meninas. E tipo assim, 45 homens. Nossa. Absurdo, 10%. E quando a gente se formou, tinha 2. Porque elas desistiram. Era muito comum ver as meninas largarem o curso até. Isso tá bem diferente hoje. Eu acho muito legal, porque de um tempo pra cá, né, rolou um movimento muito mais forte de inclusão do que tinha quando eu fui pra faculdade. Mas acho que esse é um ponto, né, do mulher na tecnologia. E tem um outro ponto que eu acho que até vocês podem contar pra gente a visão, que é o de a mulher no empreendedorismo também. Total. E aí junto o combo, né, que é mulher em tech e empreendedora. Bom, presente. Então mas eu acho que ao mesmo tempo tem aquele negócio de tipo assim, eu vou conseguir, sabe? Vou mostrar pra todo mundo que não... desafio a mais ali, sabe? né? E a gente gosta de um desafio. Exato. Não, a gente veio também de uma indústria muito masculina, que é a indústria da construção civil, né? Super. Então, mas eu acho que a gente nunca se vitimizou. Então, assim, como que eu posso fazer para eu ser ouvida nesse lugar aqui? Eu preciso melhorar minha comunicação, eu preciso melhorar a minha imagem. O que é que eu preciso fazer para que eu seja ouvida? Porque é assim, eles desbravaram primeiro o mundo do empreendedorismo. Eles desbravaram primeiro, talvez, a tecnologia, a construção civil. Então, como que a gente se coloca nesses lugares sem perder a nossa feminilidade? E eu estava conversando isso ontem até. Às vezes a gente, para querer se moldar, né, pertencer mais àquele ambiente, pertencer ao ambiente, a gente meio que vai se adaptando. E tem que tomar cuidado com isso. Então, por isso que a gente fala, a mulher tem uma camada a mais de complexidade, porque a gente tem até essa visão. Homem não tem essa visão. Eles tem não noção, tem noção. Não tem noção. Então, isso, na minha visão, é até uma vantagem competitiva das mulheres empreendedoras, porque a gente tem esse cuidado maior, essa atenção aos detalhes. Certamente a Era tem um atendimento que talvez uma normal, vamos pôr assim, né, por homens, então não tem esse cuidado com esse atendimento que a gente vê vocês, né, tendo ali. Então vamos transformar isso numa vantagem, né, ao invés de se vitimizar. Como que a gente... E aí as mulheres que dão certo, vocês, é um caso muito de sucesso. Em menos de um ano, a empresa está desse tamanho, assim, no Brasil, 80% das empresas quebram em 2 anos, em menos de 2 anos. Então, e muitas que continuam não dão lucro,
Então, assim, parabéns de toda forma. Obrigada. Realmente, a Mira nasceu pra isso, assim, sabe? O Mira Nelas é pra inspirar, porque a gente tá aqui conversando e certamente tem pessoas em casa que pensam, o empreendedorismo é pra mim? É pra você. Se responsabilize, melhore suas skills, suas habilidades, suas competências, estude, mas dá. Né? Dá para ser mulher e para empreender e fazer tudo certinho. Acho que o ingrediente principal do empreendedorismo, se eu for falar, além do que a gente falou, né, de acreditar, é a coragem, assim. Total. Você tem que ter... muita. Você tem que ter coragem, mesmo. tem que ser be brave, Eu acho que é aberto a aprender. Você tem que... assim, para tudo na vida, né? Mas no empreendedorismo... Eu lembro do começo, a gente entendendo, tipo, contabilidade. Eu fui fazer um curso no MIT de inteligência artificial. Eu falei, não, preciso entender. Um negócio aprender. Tipo, a gente precisou lidar, né, com o nosso advogado, pra entender coisas. E assim, e ele falava coisas pra gente falava, agora você tem que explicar o que é isso que você tá falando. A gente não tô entendendo. Antes no meu mundo CLT não era assim, eu nunca tinha. Então, tem uma questão de aprendizado muito profunda. É verdade. E não dá pra você se arriscar a arriscar a empresa, na verdade, tomar uma decisão sem realmente você entender o que você está fazendo. Sim. Aí é onde o vai dar certo, tem um pouquinho de limite, né? Porque a gente tem que ser consciente também. Sim, né? responsável também, né? E a partir do momento que você tem funcionário, você não quer contratar uma pessoa para pensar em mandar ela embora. Exato. Claro. Né? A Babi fala muito isso, assim, a gente tem que ter responsabilidade de não... E até com a entrega que você vai trazer pro seu cliente, com né? certeza. Claro. Garantir pra ele que aquilo tem perenidade. A gente tá criando uma leva de clientes meio mal acostumados, né? Que eles são muito... A gente é muito legal. Os primeiros vão são, ser acostumados. Fiquem aí. Como que vocês enxergam esse mercado da inteligência artificial hoje, pensando... Porque, assim, o que eu imagino, né, e cada vez mais isso tem crescido e tem tomado mais visibilidade, daqui a um tempo não tem como mais viver sem isso, né? E eu acho, inclusive, que tem muita coisa que já é inteligência artificial e que a gente nem tem essa noção de que né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muitas pessoas, né, acho que até pessoas mais velhas, com um certo receio, um medo de que isso aqui vai tomar meu espaço. E como é que vocês conseguem vender isso como um produto e, ao mesmo tempo, porque assim... Contornar, né, contornar essa objeção, exato. Porque quando você estava falando dessa questão da viagem, é um mercado realmente pouco explorado ainda, eu acredito, para a inteligência artificial. Né? Então, você acaba mexendo ali também, né, com grandes players ali, que talvez não usem isso. Então, como é que vocês pensam isso para o mercado e como é que vocês contornam mesmo essas objeções? Eu acho que vou dividir minha resposta em algumas partes aqui. A primeira é que você falou, né? A inteligência artificial já está presente na nossa vida, mas a gente não percebe. Realmente está, porque não é novo, né? É desde 1950 que já se fala de inteligência artificial. O hype veio todo por causa da AI generativa, quando a OpenAI lançou o ChatGPT, né? Então foi quando, vamos falar, as pessoas falaram, nossa, agora temos inteligência artificial, tornou palpável. Então, o que eu acho que a gente vive agora é como se fosse uma revolução industrial, novamente. Tá. Porque a AI generativa, ela permite atingir eficiência muito rápido no trabalho. Então, como que a gente conecta isso nos grandes players, né, que você falou? Se essas pessoas, se essas empresas não pensarem em incorporar essa tecnologia, independente se é com Era, não importa, para a sua operação, elas vão ficar para trás. Sim. Por quê? Porque você vai ganhar tempo com inteligência artificial, você vai economizar dinheiro, você vai ganhar mais dinheiro com inteligência artificial. Então, é sobre isso no final do dia, né? Que uma empresa está olhando redução de custo, aumento de receita, eficiência, blá, blá, blá. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que você falou, né? Vai tomar meu emprego.
Não, por que não vai? Porque o seu papel vai mudar, na verdade. Não é que talvez a sua posição ela deixe de existir, mas a necessidade do ser humano ela existe. Exato. Eu acho que a gente se torna um orquestrador, um gerente de qualidade para ver se a inteligência, se o robô está trabalhando direito para você. Sim. Que nem na Revolução Industrial, que as máquinas vieram e as pessoas precisaram se adaptar. Só se adaptaram, tá tudo bem, gente. Antes a gente ia no banco pagar conta, agora você paga no celular, tá tudo bem. Sim. E não é que os bancos acabaram, né? Tá. Os caixas... E bancos digitais nasceram. Bancos digitais nasceram. Então, esse é um ponto bem importante que a gente fala também quando vem essa objeção, é que essa revolução industrial da inteligência artificial generativa, ela vai elevar o nível de conhecimento das pessoas para outro patamar. Concordo. Porque o tempo que você gasta fazendo tarefas repetitivas e aprendendo absolutamente nada, você vai usar, se você souber, né? Para aprender outras coisas e outros expertises. E por necessidade também, isso que a Babi falou, a sua posição... Pode ser que ela não exista mais? Pode ser, mas você vai, por necessidade, aprender outras coisas. Então, eu acho que daqui a pouco a gente vai ver um nível de conhecimento, assim, muito elevado das posições. E isso que a Babi falou, são que vão gerenciar ali os cenários. E deixar o ser humano também, porque ele é bom, né, ele gente? É bom, porque fazer tarefa repetitiva, que é isso que você tá falando. Ninguém é feliz fazendo. Ninguém é feliz. Preencher sistema, planilha. Você não cresce, você não evolui. Então, deixa a pessoa tratando, conversando, que são realmente as coisas que a gente veio, né, pra fazer, enfim. E eu acho que o fator do tempo, ele é um intangível, assim, tão valioso. Acho que é o mais valioso que a gente tem, né? O tempo é mais importante que dinheiro, porque se o dinheiro você recupera, o tempo você não recupera. Nunca. Então, o ganho que a gente consegue mostrar de tempo, de eficiência, é maravilhoso, assim. Então, é uma jornada gostosa, mas a gente encontra muitas objeções, assim. O nosso papel na Hair é muito esse também, de ensinar e criar esse caminho novo, né, de conhecimento. Sim. A gente tem essa responsabilidade de passar a mensagem correta também para quem fala com a gente, né? Com certeza. Uma dúvida aqui que vocês estão falando o seguinte: imagina que alguém que está assistindo a gente tem uma empresa. Para qual tipo de negócio é a Aera? Pra todo mundo. A gente, comercial, que maravilhoso. Engraçado, a gente escuta muito isso, né? A gente tem conversas com investidores também, aí sempre vem duas perguntas. Qual vertical vocês estão focadas e qual o seu ICP? Clássica. Aí já me dá um na garganta, assim. Ótima pergunta, super pertinente. Mas a AI generativa, ela é tão democrática, o papel da gente também é democratizar essa AI. Eu fico incomodada se a gente tem que colocar isso numa caixinha pequenininha. Então, gente, a gente faz caber para todo mundo. Para uma clínica, que a gente falou ontem, para um mentor, né, um profissional autônomo, para uma big tech, para uma big empresa. A gente tem clientes enterprise, small, só uma pessoa. Então, vocês vão customizar para qualquer tipo de negócio, então. A gente tem essa opção de customizar também. E agora a gente vai abrir a plataforma. Quer contar pra... Conta aí, primeira mão? Primeira mão. Boa! A gente vai abrir a plataforma, mas antes de eu contar esse spoiler, é muito legal isso que a Su tá falando, porque a Aera nasceu assim. Então, conecta no começo da nossa conversa aqui, do almoço e tal, do genérico, né? O produto, ele nasceu para ser assim. Porque a nossa missão é democratizar e tornar essa tecnologia acessível para qualquer pessoa. Que legal. A gente não faz um produto para desenvolvedor consumir. A gente faz um produto para vocês que não entendem nada. Pessoa normal, né? Os desenvolvedores são normais também. Às vezes nasce um braço extra aqui. Não, mas brincadeiras à parte. Essa é a ideia, porque a gente sabe que quando, sei lá, vamos falar blockchain, sei lá quantos por cento da população sabe de blockchain, não é tangível. Sim. Ou a gente vai falar de outro tipo de tecnologia. Então, tem tanta coisa boa de tecnologia que a gente conseguiria usar se a gente tivesse o conhecimento. Então, nosso produto nasceu assim, tá? A gente empodera pessoas que não têm conhecimento técnico, não precisa programar. E na plataforma, você consegue criar suas próprias soluções de inteligência artificial para fazer a automação do que você precisa. Não importa se é eficiência operacional, algum caso de uso desse sentido dentro da sua empresa, ou engajamento com o cliente. Então, a gente trabalha nessas duas vertentes. E aí, agora, a gente vai liberar a plataforma, então a partir de janeiro vai estar podendo fazer sign-up no nosso site, registrar e usar por lá. Usar.
explorar. A gente montou uma seção de aplicativos também de AI, que você pode só entrar e usar, não precisa criar nada. Mas, desculpa, que eu sou meio leiga. Uma plataforma, o que tem lá dentro que vai, na prática, me ajudar na minha empresa? Tá, são duas coisas. Tem essa parte que a Su acabou de falar, então a gente tem funcionalidades prontas lá, por exemplo, preciso criar um e-mail marketing, você cria lá com a ajuda de AI, dispara dali lindo. Preciso fazer outbound de WhatsApp, mensagens customizadas para esse caso de uso. O podcast, vídeo, pegou o podcast, transcreveu ele, quer fazer um post com o resumo dele. Subiu no YouTube, dá para você conversar com o vídeo do YouTube através da nossa plataforma. Que legal! Você pode falar, faz um resumo, transforma isso num post. Então essas são funcionalidades nativas da plataforma, que é só você entrar e usar. Tá bom. Mas eu preciso de uma coisa tailor-made para o meu cenário aqui. A gente tem um construtor de AI Agent no code. Então, o que isso significa? Que você que você não precisa de código para fazer ele. Então, você vai criar como se fosse o seu próprio chat GPT, com seu contexto da Mira, por exemplo. Você imputa tudo isso dentro da nossa plataforma, usando o seu tô pensando material. Várias coisas. Tem várias, que a gente maravilhoso. A gente adora. Mira, da Global, nossa outra empresa. A gente adora. E quando o cliente enxerga isso, ele fala, nossa, dá pra fazer muitas coisas. É maravilhoso, é muito bom. Não, porque assim, a gente tem duas empresas, né? Além da Mira, tem a Global também. E a Global é um mercado mais tradicional, vamos dizer assim, que usa pouca tecnologia. A gente usa muito desde sempre na nossa empresa, mas nem perto do que eu sei que a tecnologia pode oferecer pra gente. E isso que você estava falando acontece muito lá também, esses trabalhos repetitivos. E aí é difícil a gente conseguir dimensionar isso, né? Mas, assim, é uma perda muito grande que a gente tem ali. Então, à medida que vocês vão falando, eu vou enxergando aqui um monte de coisas que a gente pode implantar para melhorar isso. Não, e olha que a gente tem pouco funcionário, a gente tem umas 30 pessoas na Global. Imagina essas empresas grandes, porque eu não tô nem pensando em tipo, tá bom, então vou ficar com 20 funcionários. Não, mas olha o que os 30 podem fazer. Olha o quanto eu cresço em produtividade, em eficiência. Como eu me torno mais potente, Como eu me torno mais potente. Quantas mais empresas, né? O nosso negócio também é B2B. Quantas mais empresas eu consigo atender a partir disso? Então, muito legal. A ferramenta de vocês é uma ferramenta de escala. Exato. A gente entregou um projeto agora, faz 2 semanas, né? E a gente colocou um atendimento no e-commerce. Assim, super, né, pra gente normal, que tenha um atendimento lá, mas como é com inteligência artificial generativa, tem diferenças que a gente consegue colocar ali. Tá. E a gente conseguiu, em 2 meses, aumentar em 63% a receita deles. Nossa, de vendas. 48% das pessoas que acessavam era fora do horário comercial e eles não tinham equipe para atender nesse horário. Então quase dobrou o potencial deles. 3 da manhã. É 7x24 o robô. Dobrou o potencial dele. Com as mesmas pessoas, dobrou o potencial deles de vendas. Muito legal. É muito, gente. A gente vê isso assim acontecendo, é demais, né? Nossa, que delícia, que papo bom. Você falou do trabalho repetitivo, tem uma coisa que a gente esquece de olhar, além do aumento da produtividade, que é a felicidade das pessoas. Verdade. Também. Tem um cliente nosso que ele demora 3 horas por dia só organizando colunas, dados de uma planilha para ela conseguir ter a visão que ela precisa. Imagina 3 horas por dia dessa pessoa. Para a empresa, imagina 3 horas por dia a mais que ela vai ter. E para ela, a felicidade dela, sabe? Nossa. Então tem um outro lado que acaba vindo de bônus, assim, da nossa solução. Super. Eu acho que a gente não mapeou tudo que pode vir ainda de bônus, assim, né? Eu acho que ainda vão vir mais coisas, com certeza. E aí você começa a pensar, você reduz turnover também, porque as pessoas não elas vão ficar ali satisfeitas, né? Porque elas não estão fazendo aquela coisa maçante. Tem muita coisa mesmo. Você reduz erro, você reduz não conformidade. É muito legal, gente. Muito mesmo. Nós vamos conversar fora daqui. Vamos com sempre. Meninas, a gente está aproximando do final, né? Vocês estão aí com uma agenda corrida. Final de ano é assim mesmo, a gente sabe. Eu não sei, você quer... Não, pode alguma coisa? Eu tinha, mas depois elas voltam também. Vocês vão ter que voltar, porque essa conversa deixem nos comentários. Vocês querem que voltem? Vocês vão ter que voltar, porque aqui tem,
conversa, tem assunto para mais tempo. Mas a gente, como sempre, né, a gente termina aqui pedindo a sugestão de uma de um livro e de uma música. E aí a gente gostaria que vocês duas dessem aí as sugestões de vocês. Quer começar? Posso começar. Eu tenho 2 que eu gosto muito. Um é aquele da Brené Brown, que fala sobre a coragem de ser imperfeita. Pra mim, quando eu li, me deu meio que uma permissão, sabe? De ser autêntica, de começar a olhar pra vulnerabilidade. Então, foi um divisor de águas. Tem um outro, que ele é um pouco mais complexo, assim, mas ele chama Nano, que é o poder da mente sobre a matéria. Legal. E vai muito dessa coisa do acredita que tudo vai dar certo e tudo mais, porque a gente tem esse poder, né, de criar novas realidades. Sim. Então, eu adoro esse também. Eu vou mandar depois. É muito legal. Muito bom. E uma música... Eu sou roqueira, gente. Não parece. Eu sou do rock and roll. E eu amo Pearl Jam. E tem uma música deles que chama Inside Job, que fala muito do mundo interno. É muito bacana. Então, eu sempre que eu... Mesmo no rock, você foi atrás de uma música que falasse do interno, sutil, sutil. Legal, muito bom. E você, Babi? Bom, de livro, eu vou citar o Growth Mindset, da Carol Dweck. Eu acho que esse livro traz inspiração para você poder errar. Quando a gente está falando, né, de um pensamento que te permite aprender com os erros, a não ficar naquela coisa de eu não consigo. Né? Então, acho que esse livro traz muito isso. E para o empreendedorismo... É ótimo, né? É isso que precisamos. E de música, eu sou roqueira também. Eu vou no David Bowie, que é meu cantor preferido. Eu gosto de Heroes, porque eu acho que é uma música que inspira. Muito ela tem uma melodia muito animada e fala We Can Be Heroes. Então, muito bom. Eu vou nela. Boas escolhas. Meninas, muito obrigada. A gente que agradece. Foi maravilhoso. Vocês vão ter que voltar, tá? Já estão intimadas. A gente combina isso aí depois. Obrigada mesmo. Vocês podem ir no nosso também. Com certeza. Mas tem que gravar aqui, uai. A gente vai, com certeza. Obrigada mesmo. Meninas. Muito obrigada. Pessoal, obrigada para vocês também que ficaram aí com a gente. Tenho certeza que foi uma conversa muito inspiradora para todo mundo. E se você curtiu, curte aqui também no YouTube. Manda para quem pode também se beneficiar com todo esse papo aqui. E até a próxima. Tchau.